Beleza, beleza. Então vamos lá, ó. Se liga. Fala, galera, tranquilos? Vamos começar essa aulinha de hoje tranquilamente, falando um pouquinho de estequiometria, mas dessa vez com soluções. Como é que a gente vai fazer isso? Vocês já viram com o Ian, diluição, solubilidade, que é basicamente quando você está reagindo duas substâncias diferentes, transformando numa substância só, né? Fazendo com que duas substâncias interajam entre si, física e quimicamente. Nessa parte agora, nós vamos analisar um pouco mais a parte da conta, de como que isso acontece numericamente. Como é que a gente vai fazer os cálculos para avaliar essa reação estequiométrica. Então, para começar aqui, primeiro a gente vai ter que analisar alguns aspectos das soluções que vocês, de fato, já viram. Primeiro aspecto, volume. Todos os compostos nas suas reações químicas vão ter um volume. Esse volume pode ser num recipiente na forma líquida, pode ser num balão na forma gasosa, pode ser na atmosfera na forma gasosa, pode ser no composto que vai ser dissolvido na forma sólida. É um volume. O volume é um espaço que aquela solução vai ocupar. E quando a gente está falando aqui em soluções, estamos falando em compostos que estão dissolvidos em algum meio que age como solvente. Então, aqui em soluções, o volume sempre vai ser em ml, ou em litros, ou em metros cúbicos, ou em decímetros cúbicos, etc. Então, o volume a gente sempre vai analisar com base nessas medidas de volume, de fato, né? Seja em ml, litro, metro cúbico, decímetro cúbico, enfim. Próximo aspecto, massa. A massa ela já está voltada à quantidade de que eu tenho naquele volume. A massa, que pode ser do soluto ou do solvente, vai ter uma quantidade específica, que normalmente vai ser medida em miligramas, gramas ou quilos, dependendo do quanto você está analisando. Próximo, concentração. O conceito de concentração já é um pouco mais pegado. Mas a concentração ela tem a ver com a quantidade de soluto que está interagindo ali naquela solução em relação ao reagente. Como assim, Pita? Vamos lá. Quando você está falando que o suco de limão está muito concentrado, ou o suco de laranja está muito concentrado, o que você quer dizer com isso? Alguém está a fim de me responder? Tá muito com aquele gosto de limão, né? Está muito concentrado de limão, ou seja, eu tenho muito limão. Quando o suco de laranja está muito concentrado, você pede lá no restaurante, eu quero um suco de laranja bem concentrado. Porque tem bastante laranja em comparação à quantidade de reagente de água, né? Ou seja, tem muito mais laranja em relação à quantidade de água que normalmente tem. Agora, quando eu tô falando, eu quero um suco mais ralinho, quero um suco mais ralo, um suco mais fraco. Você quer o quê? Um suco menos concentrado. Você quer que tenha mais água e menos soluto, de fato. Então, um suco de laranja mais ralo, aquele mais fraco, é um suco que tem muito mais água, que é o solvente, e tem menos laranja, que seria o soluto, né? Então, concentração, a gente está sempre analisando duas substâncias. Uma é o soluto e a outra seria o solvente. E juntas elas formam a solução como um todo. O soluto sendo dissolvido pelos solventes, formando essa solução. E aí, dependendo dessa concentração, nós vamos poder analisar em aspectos diferentes. Essa concentração pode ser em gramas por litro. Gramas sempre é gramas do soluto e litro o volume da solução como um todo, ou seja, num suco de laranja de 2 litros. Tenho 2 litros de suco de laranja. Se eu falo que eu tenho 50 gramas de laranja nesses 2 litros, quer dizer que por litro eu vou ter 25 gramas. A cada litro do suco eu vou ter 25 gramas de laranja. Se em 50 gramas, se em 2 litros eu tenho 50 gramas de laranja, em 1 litro eu vou ter 25 gramas de laranja por litro, né? Se em 2 litros eu tenho 50, em 1 litro eu tenho 25. Fez sentido para vocês? Suave? Ou seja, esse litro, esse volume sempre está em relação à solução como um todo, e a massa, que está em grama aí no caso, sempre está em comparação ao soluto, ao que está sendo dissolvido, ao composto que a gente está analisando. Ou pode ser também miligramas por ml, que miligramas, normalmente, miligramas do soluto e ml da solução como um todo. Ou seja, uma garrafa de coca de 2 litros tem 2.000 ml, né? 2.000 mililitros. E digamos que eu tenha 20 miligramas de, sei lá, ácido sulfúrico. 20 miligramas de ácido sulfúrico em 2 litros. É bastante coisa, mas exemplo só. Em 1 litro ali, ou em 1 mililitro, 1.000 mililitros, eu teria metade disso.
10 miligramas de ácido sulfúrico. Mas a concentração, ela pode também não ser em gramas por litro ou em miligramas por mililitro. Pode ser não ter essa comparação de massa com volume. Ela pode ser em mol por volume. Isso aqui a gente vai chamar de concentração molar. Então, deixa eu botar aqui o pente, ó. Sempre que tiver, por exemplo, no enunciado, 2M. O que eu estou falando 2M? É 2 milhões, Pita? Não, não é 2 milhões. 2M significa 2 molar. Esse 2M, 2 molar, é uma concentração. Colocar esse 2M é a mesma coisa que dizer 2 mols por litro. É a mesma coisa. Então, sempre que eu tivesse 2 molar, eu tenho 2 mols por litro. Ou então ele vai te dar a concentração de laranja, nesse suco de laranja, é de 5 molar. Às vezes ele vai te falar, 5 molar. Quando ele está falando molar também é a mesma coisa, concentração de 5 mols por litro. Mas o que quer dizer isso, Pita? Estou analisando mols? Sim, estou analisando mols. Vamos pensar aqui numa molécula, numa solução de sal de cozinha. Você pega uma água ali, bota um salzinho de cozinha, fez uma água com sal, né? Normalmente o pessoal usa para estancar sangue, é bem útil. Aí, pega ali aquela água com sal, você fala, nessa água com sal aqui eu fiz uma concentração de 3 mols por litro. Quer dizer que em cada litro de água com sal, em cada litro daquela solução, eu vou ter 3 mols de sal de cozinha, 3 mols de NaCl, de cloreto de sódio. Beleza? Deu para entender como é que é formada essa concentração? Bonitinho? Só recapitulando que você já deve ter visto com Ian, né? Outra coisa importante nas soluções é a temperatura. A temperatura na solução, como você já viu em solubilidade, ela vai afetar justamente aquele coeficiente de solubilidade. Quanto mais alta a temperatura, normalmente, mais o soluto vai se dissolver na solução. Quanto mais baixa a temperatura, normalmente, menos o soluto vai se dissolver. É o comum acontecer isso, né? E o número de mols é normalmente aquele Nzinho. O número de mols normalmente vai ser só um Nzinho. Assim. Esse aqui seria uma concentração molar, esse aqui é o número de mols. Ele é a quantidade de átomos que eu tenho naquela solução. Quantidade de átomos, de fato, do soluto que tem naquela solução que está sendo dissolvido pelo solvente. Beleza? Esses são os conceitozinhos que eu estou recapitulando da aula do Ian de soluções, mas que a gente vai utilizar bastante nos cálculos estequiométricos. Relação ácido-base. De novo, ácido-base é um conceito que você já viu com o Ian, então vamos recapitular só. O que é ácido? Ácido é toda aquela substância que em solução aquosa vai sofrer uma ionização e vai se decompor, liberando como único cátion o H+. Ou seja, ácido. H2SO4, ácido sulfúrico. É um ácido porque quando você colocar em água, ele vai sofrer ionização e vai liberar H+ como único cátion e SO4- como ânion, no caso, né? HCl é um ácido clorídrico. É um ácido porque vai se decompor em água, vai liberar o H+, e o ânion Cl-. Ou seja, ácido sempre tem essa característica de liberar H+. Quanto mais forte o ácido, quer dizer que mais H+ ele vai liberar no ambiente. Quanto mais fraco o ácido, quer dizer que menos H+ ele vai liberar. Beleza? Esses são ácidos. E bases são o quê? Bases são aquelas substâncias que em solução aquosa vai sofrer dissociação iônica e vai liberar como único ânion o OH-, que também é chamado de hidroxila, né? O OH-, a hidroxila, é o único ânion que seria liberado, que aqui já é formado com os metais, né? O hidróxido de sódio, o NaOH, hidróxido de magnésio, o MgOH-, são substâncias que vão se decompor, vão sofrer dissociação iônica e vão liberar OH-. Esse conceito de ácido-base pense assim como sendo, de fato, uma linha. O ácido está numa extremidade, muito ácido, e o básico está numa outra extremidade, muito básico. Nessa linha tem o meio termo, que seria aquelas substâncias neutras. Aquelas substâncias que estão meio que sem interagir tanto. E para visualizar melhor esse crescimento linear da acidez e basicidade, a gente tem a escala de pH. O que é a escala de pH? É justamente uma escala que vai analisar a concentração de H+ nas substâncias e vai determinar se uma substância é muito ácida, se uma substância é muito básica, muito neutra, enfim. E aí, nessa escala de pH, a gente vai ter como centro o número 7. O número 7, quando a concentração de H+, enfim,
Quando o cálculo do pH for 7, quando o pH é igual a 7, a substância vai ser neutra. Se esse pH for menor que 7, a substância é o quê? Ela é ácida. Então, todo pH que tiver, toda substância que tiver um pH menor que 7 vai ter uma substância ácida. Ou seja, 0 é uma acidez altíssima. 0 é a menor acidez que existe. É justamente essas baterias que vão ter alguns ácidos sulfúricos, ácido clorídrico, enfim, vários ácidos, que vão se decompor. Às vezes a bateria ela vai derreter, vai corroer, etc. Enfim, isso é muito ácido. E quanto maior que 7, eu vou ter mais básico. Então, quanto maior é o pH, mais básico ele é. Quanto menor o pH, mais ácido ele é. Beleza? Então, alguns exemplos aqui, ele está nessa escala de pH, que às vezes é interessante. Ó, o ácido estomacal é muito ácido, né? Tem muito ácido clorídrico aí no seu estômago. O limão é bem ácidozinho. Soda, aquela soda cáustica. Soda cáustica não, no caso que seria soda de enfim. Não vou entrar muito nesses exemplos aqui, não, porque eu não estou gostando muito deles, mas enfim. E aí, o que é importante vocês saberem é isso. Quanto menor que 7, mais ácido. Quanto maior que 7, mais básico. Beleza? Lembrem disso daí que é bem importante. E lembrem também que toda reação de ácido mais base sempre é uma reação de quê? Qual é o nome da reação que existe entre ácido e base? Vocês me lembram? Neutralização. Reação de neutralização. Por quê? Se eu estou interagindo um ácido que tem um pH menor que 7 com uma base que tem um pH maior que 7, eles vão interagir entre si e vão tentar ficar mais neutro, né? Vão tentar atingir o meio termo. Se eles estão tentando atingir o meio termo, está virando uma reação de neutralização, que sempre vai gerar sal e água. Toda reação de neutralização gera um sal e molécula de água. Só que aí, na estequiometria, nós vamos partir para um cálculozinho um pouco mais chato. Esse cálculo é chamado de titulação. O que é titulação? Nem sempre você vai ter como calcular exatamente a concentração de H+, na substância para determinar o pH. O pH não é algo fácil de se determinar numa substância. Então, algumas vezes, para você encontrar a concentração do ácido, para você encontrar a concentração da base, você vai fazer uma reação de titulação. Então, vamos lá. O que é reação de titulação? Titulação é quando você quer encontrar, você quer descobrir a concentração de uma substância que você não conhece, e para isso você vai utilizar uma substância cuja concentração você já conhece. Ou seja, você vai pegar, sei lá, uma base que você não conhece a concentração e vai interagir com um ácido que você conhece. E aí, a partir desse ácido, você sabe, se o resultado for ficando mais neutro, quer dizer que a concentração da base é tanta, se for ficando mais alta, a concentração da base é tanta. Enfim, justamente você vai usar esses ácidos e bases para tentar encontrar o meio termo e assim encontrar a concentração daquela substância. Como isso acontece de fato, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas, vocês entenderam para que eu vou utilizar a titulação? O primeiro passo é importante. Eu vou utilizar a titulação para tentar encontrar uma concentração que eu não conheço e eu vou usar a concentração de uma substância que eu já sei qual é. Beleza? A primeira parte, tranquilo? E aí você se baseia na solução que você já conhece por conta do ácido e base, é isso? Isso, Tá. exatamente. Eu vou me basear porque eu já conheço e porque ácido e base sempre vai ter uma reação definida, sempre vai formar sal e água. Mas, Fita, tá bom. Mas como que eu faço isso acontecer na prática? Vamos lá. Normalmente, você vai pegar aquela substância que você já conhece, que você não conhece a concentração. Você pega uma substância que você não conhece, pega lá, por exemplo, um cloreto de sódio. Você vira em água ali, você bota um becker ali com um cloreto de sódio, e você bota um indicador ácido-base. O que é esse indicador ácido-base? É como se fosse um corante que vai identificar se aquela solução é mais ácida, se aquela solução é mais básica, mais neutra, etc. Esse indicador ácido-base é o que vai definir quando eu estiver alterando as minhas concentrações. Mas para que é importante esse indicador? Vocês vão já descobrir. Vou pegar essa minha solução que eu não sei qual é a concentração. Vou botar lá um indicador ácido-base, vou botar esse corantezinho. E aí, de pouco em pouco, eu vou colocar
gotas da concentração da substância cuja concentração eu conheço. Por exemplo, eu vou pegar ali uma seringa, uma pipeta, e vou botar algumas gotinhas de ácido clorídrico, por exemplo, na minha substância de HCl, de NaCl. E aí eu vou colocando ali um pouquinho no NaOH, no hidróxido de sódio, até a coloração mudar. Por que até a coloração mudar, Pita? Porque quando eu tenho ali uma solução só de hidróxido de sódio, que seria a base, o indicador está dizendo que a solução é básica. Se a cor mudar, quer dizer que ela vai estar deixando de ser básica e vai estar passando a ser neutra. Então, quando ela está neutra, quer dizer que eu tenho a quantidade suficiente de ácido clorídrico para mudar a concentração daquela solução de básica para neutra. Ou seja, eu atingi o meio termo. Eu consegui colocar ácido suficiente para fazer com que aquela solução que fosse básica virasse neutra. E essa quantidade que eu estou colocando não é uma quantidade aleatória. Eu estou monitorando quanto de ácido estou colocando ali. Então, a cada gota, digamos que eu botei 1 ml de ácido. Então, de uma gota, 1 ml, 2 gotas, 2 ml, 3 gotas, 3 ml. E aí, eu vou saber o exato momento em que a solução mudou de concentração básica para ácido. Se esse momento foi, por exemplo, 10 gotas, ou seja, 10 ml, eu sei que quando eu coloquei 10 ml naquela solução de hidróxido de sódio, quer dizer que ela deixou de ser básica e passou a virar neutra, atingiu o pH 7 e ela se neutralizou. A reação de neutralização aconteceu perfeitamente. Logo, eu sei a quantidade que eu usei de ácido para neutralizar aquela solução de hidróxido de sódio, de base, e eu vou encontrar a concentração daquela solução a partir disso. A partir do momento que as soluções se neutralizaram estequiometricamente falando, eu sei a concentração daquela solução de hidróxido de sódio. E, Pita, mas e o volume? O volume eu já sei porque eu calculei, né? Eu botei, sei lá, 30 ml de solução de hidróxido de sódio. O que eu não sabia era a concentração. O volume eu sei pela quantidade que eu boto ali no bagulho. E aí, sabendo a concentração do ácido, eu consigo encontrar a solução da base. Mas isso aqui é só uma teoria. Não expliquei para vocês como é que a gente faz isso. Mas deu para visualizar o processo? Deu para visualizar como eu faço isso? Eu vou colocando ácidos, gotas de ácido, até eu neutralizar completamente aquela solução. E a partir do momento que eu neutralizei aquela solução, eu vou fazer os cálculos para encontrar a concentração que eu preciso. É muito importante que vocês saibam o porquê eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso para encontrar a concentração. O como eu vou fazer isso, os cálculos que eu vou precisar fazer é uma outra parte. Porque eu acho que na titulação, o mais difícil é você descobrir quando eu vou utilizar a titulação. Os cálculos, para mim, é a parte mais fácil, porque tem uma formulazinha específica e tal, etc. Mas beleza, pessoal? Se a gente teve alguma dúvida nessa parte do porquê fazer o processo, pode fazer. Leandro? A gente adiciona o ácido até chegar no neutro, entendi. Então, a concentração, a quantidade de soluto de ácido vai equivaler à quantidade de base que ele foi perdida. Por isso que a gente encontra a concentração? É isso? É isso? Basicamente isso. É basicamente Tá. isso. Então, o que a gente encontra é a quantidade básica que foi perdida, isso. não a quantidade da substância. Isso, exatamente. Tá. Mas encontrando a quantidade de base, a gente consegue encontrar a concentração no final. É possível. Mas entendi. Beleza? Entendendo para que eu vou utilizar, né? Mas aí, só agora, para eu tentar exemplificar melhor, esse textinho aqui é um texto genérico, né? Mas indicadores ácido básicos existem vários tipos de indicadores diferentes, e eles sempre vão indicar se a substância está mais básica, está mais ácida ou se está de fato neutra. Os indicadores têm esse papel, porque são normalmente corantes que alteram a sua tonalidade dependendo da coloração, dependendo do pH do meio, né? Aí a Luana falou que o Padrasto fez alguma coisa parecida para ver o pH da piscina. Sim, normalmente para ver pH da piscina, para ver, às vezes, pH de suco também dá para fazer isso. Você consegue determinar pH de várias coisas a partir de diferentes indicadores. E... Opa, eu voltei? Voltei, né? Um dos indicadores importantes é a fenolftaleína. A fenolftaleína é um indicador bem interessante e, normalmente, em meio ácido, ela vai ficar sempre incolor. Em meio ácido, até pH próximo a 8. E a partir do pH 8 para cima, ela vai ter uma coloração mais rósea. Ou seja, quando ela está mais básica, ela está mais rosada.
e quando ela está mais ácida, ela está mais incolor. Aí tem diferentes outros tipos de indicadores também. Esse indicador à base do repolho roxo é bem interessante, porque ele mostra diferentes tonalidades para cada tipo de pH. É um indicador bem legal e fácil de fazer. Normalmente quem faz curso técnico e O Pita travou? Ah, Eu eu achei pensei que era que só fosse na eu. internet. Nossa, Pérolas do EAD. vamos esperar ele. Sim. Pessoal da gravada, é isso aí. O pessoal da gravada acontece, vai dar uma cortadinha. Até aí vocês entenderam, o pessoal da gravada. Senão vocês pesquisam, voltam também, eu acho uma boa. Eita, ele não Opa, tá. a internet Voltou. caiu, família. Voltei. Alô? Eu caí em que momento? Você estava Mais ou menos. explicando sobre as formas aí, que cada uma O tem uma forma. indicador de repolho. Tá, eu caí e voltei, mas tudo certo. Vamos lá. O indicador de base de repolho roxo é bem comum, os cursos técnicos de química, etc., fazendo experimento, e é bem legal esse divertido, que mostra a diferença. Vestibular, vão dar para vocês, é justamente esse indicador do repolho roxo por ser tão específico. Vocês não precisam decorar, mas é como se vocês estivessem vendo uma bandeira LGBTQ. A esquerda é normalmente a parte mais rosa, quanto mais ácido, mais vermelho, mais rosado, e quanto mais básico é mais amarelado, mais esverdeado, tem essa diferença de coloração. Então é bem da hora analisar isso. Mas não tem que decorar, é só para caso ajude vocês mais à frente, né? Mas vamos lá. Agora a gente vai começar a entrar um pouco mais na força bruta, um pouco mais nos cálculos de fato de titulação. Que para mim é a parte mais fácil, justamente porque é só decorar o que você vai ter que fazer, né? Vamos lá. Primeira coisa. Os exercícios de titulação vai ter que te dar algumas palavrinhas-chave para você saber que você vai ter que usar uma titulação. Que palavrinhas-chave são essas? Normalmente, reações de ácido com base. Reação de ácido com base, você normalmente vai pensar em neutralização e vai pensar em titulação. E concentração. Qual é a concentração de tal coisa? Qual é a concentração de tal coisa? Concentração de tal coisa. Normalmente, quando você está vendo concentrações no geral, eu tô ficando fanho, pessoal, foi mal. Foi difícil de respirar pelo nariz. E aí, dependendo da concentração das coisas, e você tiver um ácido e uma base, você vai fazer uma reação de neutralização e vai precisar fazer o cálculo de titulação. Então, decorem essas nuances bem específicas, tá bom? Normalmente, é a concentração que você quer descobrir. Você tem uma concentração de um dos compostos, quer descobrir do outro. E para isso, você vai estar reagindo um ácido e uma base. Tá bom? Vamos lá. É importante, em todas as questões, vocês identificarem as palavras-chave, né? Que palavras-chave são essas? Na titulação, palavra-chave é importante. Titulação, já sabe que vai ter que mexer com titulação, então. Falou titulação, não tem para onde fugir. E aí, ele vai te dar os dados. Toda vez que ele te der os dados, galera, toda vez, repito, toda vez que vierem os dados, separem os dados em algum cantinho. Não ignorem os dados. Separem, marquem um dado, façam uma tabelinha com os dados ali, porque vão ser importantes depois, tá bom? Ó, ele te fala, titulação de 10 ml de uma amostra de suco gástrico que contém uma amostra de suco gástrico que contém ácido clorídrico. Então vamos lá. O que é? É uma amostra de 10 ml de suco gástrico que contém ácido clorídrico. É um dado importante. Pode ser importante. Vamos ver. Foram gastos 9 ml, outro dado importante, uma solução de 0,2 mol por litro, uma concentração, ou 0,2 molar, de hidróxido de sódio. Então vamos lá. A gente já identificou os dois compostos. O primeiro composto é o ácido clorídrico, o HCl, e o segundo composto é o hidróxido de sódio, que é o NaOH. Eu posso dizer que isso aqui é uma reação de neutralização? Posso dizer? Posso, né? Um ácido mais uma base. Todo ácido mais base vai formar o quê? Um sal e uma água. Qual sal está formando? Está formando o NaCl. E a água está formando uma molécula de água. Essa reação aqui, ela está completa e está balanceada? Está balanceada. Eu tenho 1 para 1 para 1 para 1 de todo mundo. 1 para 1 para 1. Bonitão. E beleza. Primeira coisa que já fez, então. Primeira coisa que você vai fazer sempre é tentar deduzir a reação. Você vai fazer a reação bonitinha, vai fazer a equação bonitinha.
molécula de ácido clorídrico reagindo com a molécula de hidróxido de sódio, gerando cloreto de sódio e água. Montei a equação bonitinha na minha cabeça. A equação está formada. Próxima coisa que você vai fazer é separar os dados. Separem os dados, todos os dados que vocês têm. Vamos lá. Do ácido clorídrico, que dados nós temos? Nós temos o volume. Volume eu vou chamar de volume 1 do ácido clorídrico. Qual que é o volume do ácido clorídrico? 10 ml. 10 ml. Sempre botem a unidade de medida também. Não botem só 10. Botem 10 ml, que é importante. E próxima informação que a gente tem. A gente não tem. A única informação que a gente tem do ácido clorídrico é o volume. Só que ele quer saber a concentração do ácido. A pergunta dele é a concentração do ácido na amostra. Ele não sabe a concentração, ele quer saber qual é essa concentração. Então, eu vou colocar aqui também uma segunda informação, que é a concentração que a gente não sabe qual é. A concentração 1, que é a concentração do ácido clorídrico, nós não sabemos. Outra coisa que nós não sabemos também, e é importante na reação de titulação, é a quantidade de mols que estão interagindo. Como assim, Pita? As quantidades de mols que estão interagindo no geral. Não sei, tenho que saber. E aqui eu vou colocar quantidade de mols 1, que eu também não sei qual é, do ácido clorídrico. Legal? Concentração, volume, quantidade de mols, número de mols. Esse aqui é o do ácido clorídrico. Vamos ver o do segundo agora, do hidróxido de sódio. O volume. E lembrem, esse volume não é só volume puro do ácido clorídrico. Não é volume do soluto, é volume da solução. Então é o volume do ácido clorídrico, mais molécula de água que está dissolvida ali, mais o resto da amostra de suco gástrico, pode ser outras coisas. O que a gente quer saber aqui é o volume da solução. A concentração do ácido clorídrico vai ser diferente. Tá legal? Volume 2 do hidróxido de sódio, mesma coisa. Foram gastos 9 ml de uma solução de hidróxido de sódio. Então, volume 2 é 9 ml. Concentração 2. A gente sabe que é 0,2 mols por litro. 0,2 mols por litro. E número de mols 2, a gente não sabe quanto que é. Número de mols 2 que estão interagindo. Beleza? Então, a gente já fez a equação. Nós já separamos os dados que o enunciado nos dá. Agora a gente vai começar a partir para mão na massa, beleza? Eu vou limpar isso daqui, porque eu não sei como é que faz para limpar. Eu já tenho aqui tudo separado bonitinho, né? Beleza. A gente já separou o quadro com os dados. Sempre façam esse quadro com os dados, principalmente nas questões dissertativas. Isso aqui vale um pontinho. Separar os dados, botar o que é o que, sempre vai fazer uma diferença depois. Tá legal? E aí, o que acontece? Na titulação, sempre eu vou colocar ácido e base até que elas fiquem neutralizadas estequiometricamente. Então, imaginem com vocês. Supondo que eu tivesse um mol, uma molécula de ácido clorídrico na solução, quantas moléculas de hidróxido de sódio eu precisaria para neutralizá-la? Pensem comigo. Supondo que eu tivesse uma molécula de ácido clorídrico. Para fazer com que a reação ocorra e para que eu consiga neutralizar a molécula de ácido clorídrico, quantos mols de hidróxido de sódio eu deveria utilizar? 1 mol. Como assim 1 mol, Pita? Porque a reação estequiométrica não é de 1 para 1 para 1. Se eu quiser reagir 1 mol de ácido clorídrico, eu vou precisar de 1 mol de hidróxido de sódio. Se eu quiser interagir 2 mols de ácido clorídrico, eu vou precisar de 2 mols de hidróxido de sódio. Então, vocês concordam comigo que a quantidade de mols dos dois está diretamente ligada? A quantidade de mols dos dois é a mesma? Justamente por causa disso? E se fosse de 1 para 2, Pita? Aí a quantidade de mols de hidróxido de sódio teria que ser o dobro da quantidade de ácido clorídrico. O importante é vocês identificarem essa relação entre a quantidade de mols. Se eu souber a quantidade de mols de hidróxido de sódio que eu utilizei, eu encontro a quantidade de mols de ácido clorídrico que estão no composto. Faz sentido? Porque a quantidade de mols dos dois estão interagindo diretamente. Eu preciso de 1 mol de ácido clorídrico para reagir com 1 mol de hidróxido de sódio. É aquilo que a gente viu na última aula. Tem a ver com reagente limitante e reagente de excesso. Aqui eu não tenho nenhum reagente limitante nem reagente de excesso, porque os dois estão reagindo na mesma quantidade, estão sendo reagidos 100%. Então, eu vou reagir tudo que eu tiver para conseguir alcançar o que eu preciso. Logo, a quantidade de mols
de hidróxido de sódio que eu tenho nos reagentes é a quantidade necessária para reagir com toda a quantidade de mols de ácido clorídrico. Então, se eu encontrar a quantidade de mols, que é o N2, hidróxido de sódio, eu encontro o N1, que é a quantidade de mols do ácido clorídrico. Então, é isso que a gente vai ter que fazer. Ó. A molaridade, que é a concentração de NaOH, é 0,2 mols por litro. O que significa 0,2 mols por litro? Significa que eu tenho 0,2 mols a cada 1 litro. Ou seja, é uma divisão do número de mols pelo volume da solução. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou ter que M, que é a concentração de NaOH, é igual ao número de mols, que é o N2, dividido pelo volume da solução, em litros. Lembra que está em litros aqui, mol por litro tem que estar em litros. Então, eu vou ter que passar esse volume de NaOH que está em ml para litro, para depois fazer a divisão bonitinha. Aí, se eu passar esse volume da solução multiplicando para o outro lado, para a molaridade, eu vou ter que a molaridade vezes o volume é igual à quantidade de mols. Ou seja, 0,2, que é a molaridade, 0,2 é a concentração, é igual, ou 0,2 vezes o volume. E lembrem, o volume ele tem que estar em litro, porque a molaridade está em litro. Ou eu poderia passar a molaridade para mols por ml, também é possível, e aí eu trabalharia tudo com ml. Mas eu decidi aqui na questão passar tudo para litro. Então eu tive 9 vezes 10 vezes elevado a menos 3, porque 10 elevado a menos 3 tem que estar dividido por 1000. Então, se está dividido por 1000, está transformando de ml para litro, é igual a N2. Aí, se eu fizer a multiplicação bonitinha, eu vou ter que N2, que é o número de mols de NaOH, é igual a 1,8 vezes 10 a menos 3. Ou seja, eu tenho exatamente 1,8 vezes 10 a menos 3 mols de NaOH nessa substância. Pita, como assim? Vou fazer uma análise um pouco diferente com vocês para ajudar quem não entendeu. Vamos lá. O que é concentração? Concentração, se tiver em massa, né, é a massa em gramas dividido pelo volume em litros. Molaridade. O que é molaridade? É a quantidade de mols dividido pela volume em litros. Isso aqui é a molaridade, que é uma concentração em gramas por litro, gramas por litro, tanto faz. Os dois são concentrações. Isso aqui é uma concentração molar, isso aqui é uma concentração em massa. Tá legal? E aí o que eu quero que vocês entendam. Na solução de hidróxido de sódio, na solução de NaOH, eu tinha um copinho, cheio de NaOH aqui dentro. Ó. Isso aqui estava cheio de NaOH. NaOH. Estava cheio. Só que não era só NaOH puro. Era NaOH diluído numa solução. Ou seja, NaOH não na forma líquida, mas na forma dissolvida. Ou seja, na forma aquosa. Ou seja, NaOH misturado com água. Uma parte disso daqui era moléculas de água, outra parte era moléculas de hidróxido de sódio. Tranquilo, né? Qual que é o volume disso? O volume disso ele te dá, né, no enunciado. Ele fala que isso aqui, ao todo, as moléculas de hidróxido de sódio mais as moléculas de água, eu tenho 9 ml. Isso aqui é o volume. 9 ml. Só que aí ele te dá também a concentração em forma de mol. Ou seja, eu tinha 0,2 mols por litro. Ou seja, a cada litro dessa solução, eu tinha 0,2 mols. Só que eu não tenho 1 litro da solução. Eu tenho só 9 ml. Então, se em 1 litro eu tinha 0,2 mols, em 9 ml eu tenho quanto? Vou fazer uma regra de 3. Uma regra de 3 basicona. Ó. Se em 1 litro eu tenho 0,2 mols, quantos mols eu tenho em 0,009 litros, né? Que seria a quantidade de 9 ml em litros. Aí eu faria a regra de 3 e eu iria encontrar que a quantidade de mols de NaOH que eu tenho nessa substância aqui, ó, é 1,8 vezes 10 a menos 3. Essa é a quantidade de mols de hidróxido de sódio que eu tenho nessa substância como um todo, na solução. Ou seja, de toda a solução, eu tenho 1,8 vezes 10 a menos 3 mols de NaOH. O resto é o quê, Pita? O resto é mols de água. Leandro, pode falar. Mas, ô Pita, por que você falou que o NaOH, ele vale... Eu não entendi, porque a gente não estava se baseando nos reagentes, a gente estava vendo que era
só nos reagentes para a gente encontrar. Eu não entendi essa última parte. O NaOH é um reagente. Não, sim, ele é o NaOH é o hidróxido de reagente, sódio. mas sim, só que as informações que você colocou são dos produtos. São dos produtos? É, não são 9 Não, ml, são dos 0. reagentes. Dos reagentes. Ó, foram gastos 9 ml de uma solução de 0,2 mols por litro de hidróxido de sódio. O que Ah, significa tá. foram gastos? Quer dizer que foram gastos, quer dizer que eles foram reagidos. Eles sofreram a reação. Sofreram a reação com quem? Com o ácido clorídrico, e aí sim formaram os produtos, que é sal e água. Sacou? Tá, beleza. Certo, Leandro? Nossa, muito difícil. Que negócio trouxa, mano. Pra que o pessoal coloca um em cima do outro? É muito difícil. Eu não entendi porque você achou que fosse dos produtos. Eu tava confundindo, eu tava pensando que era o NaCl, eu pensava que era o NaCl. Aí eu até Não, não. escrevi. Aí eu Lembre, na falei, reação uai, de titulação, você vai usar 2 reagentes. Um para descobrir a concentração, que você já sabe a concentração, e outro que você não sabe. No caso, o hidróxido de sódio é aquele que a gente já sabe a concentração. tá, mas então se o volume de um é 10 ml e outro é 9 ml, aí vai Uhum. ficar tudo junto? Nos produtos, se eu estou misturando, eles vão ter ao todo 19 ml, mas isso não é o que a 19 gente quer saber ml, agora. sim. Isso não importa agora. A gente está analisando só os reagentes para saber a reação de titulação. Ah, Na tá. titulação, a gente ignora os produtos e liga só para os reagentes, beleza? Nossa, tá. Aí você encontrou o número de mols do Na. Hidróxido de Tá, sódio. agora faz Isso. sentido. Tá, beleza. Beleza? Então, a gente encontrou aqui a quantidade de mols de hidróxido de sódio que tem na solução. Nossa, tô bem. E aí, se na reação, na equação, a proporção é de 1 para 1, quer dizer que a mesma quantidade de mols de hidróxido de sódio é a quantidade de ácido clorídrico que eu tenho. Porque na reação em si, eles são de 1 para 1. Logo, se eles são de 1 para 1, eles têm que ter a mesma quantidade de mols. Eles vão reagir 100% dos dois. Lembrem, se um tivesse mais que o outro, aí já seria aquela questão de reagente limitante e reagente de excesso. Na reação de neutralização, não tem reagente limitante nem reagente de excesso. Os dois vão se neutralizar. Se tivesse reagente limitante ou reagente em excesso, isso aí já não seria uma reação de neutralização. Que aí já estaria passando do ponto neutro e estaria se transformando mais básico ou mais ácido. Suave? E aí a gente sabe que N1 é igual a N2, logo, a quantidade de mols de HCl é a mesma quantidade de mols de NaOH. Então nós descobrimos a quantidade de mols de NaOH e a quantidade de mols de HCl. Com esses dados, a gente consegue encontrar a concentração de HCl? Consegue encontrar a molaridade de HCl? Consegue, né? Porque, afinal, o que é... não, a gente fez aqui. O que é a molaridade? A molaridade é a quantidade de mols dividido pelo volume em litros. Então, se eu tiver a quantidade de mols e eu tiver o volume em litros, eu encontro a concentração em mols. Perfeito. E é exatamente isso que a gente tem. A gente tem o volume, que está em ml, mas é só transformar para litros. E nós temos a quantidade de mols. Logo, a gente vai pegar a molaridade é igual a N1 dividido pelo volume em litros. Então, vai ficar 1,8 vezes 10 a menos 3, que é a quantidade de mols, dividido por 10 vezes 10 a menos 3, que é a quantidade de volume em litros do V1. E aí, ao todo, eu vou ter 0,18 mols por litro. Essa é a molaridade do HCl. Tudo certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida nesse cálculozinho? Não, tá de boa. Agora, obviamente, eu não seria o Pita se eu não ensinasse um macete para vocês não terem que fazer essa regra de series inteira. Então, eu vou ensinar uma formulazinha, um macetezinho, que vocês encontram direto o que vocês precisam na concentração. Vocês encontram direto. Só usar a fórmula, você vai encontrar o resultado. Só que esse macete só pode ser utilizado quando vocês tiverem certeza de que a reação que está acontecendo é uma reação de neutralização estequiométrica 100%, beleza? A reação tem que ser perfeita. Se em alguma situação, que quer que seja, falem que a reação de neutralização não é perfeita, não dá para usar o macete. Mas vamos lá. Como que é esse macete? M1 vezes V1 vezes N2 é igual a M2 vezes V2 vezes N1. Então, o que você vai fazer nesse macete? A concentração molar do ácido clorídrico vezes o volume do ácido clorídrico vezes o N2, que é a quantidade de mols
no caso, do outro reagente, hidróxido de sódio, é igual à concentração molar de hidróxido de sódio vezes a volume de hidróxido de sódio vezes o N1, que é a quantidade de mols do ácido clorídrico. Só que esse N1 e esse N2 não tem que ser necessariamente a quantidade de mols bonitinha que você calcula aqui e tal. N1 e N2 podem ser os coeficientes estequiométricos na equação. Vamos lá, qual que é o coeficiente estequiométrico do HCl aqui nessa equação? 1. 1. E do hidróxido de sódio? 1 também. Então, N1 e N2 seriam 1 e 1. N2, no caso, é o coeficiente estequiométrico do hidróxido de sódio. E o N1 é o coeficiente estequiométrico do ácido clorídrico. Se os coeficientes estequiométricos fossem diferentes, fosse 1 e 2, por exemplo, tranquilo. Aí eu botaria 2 aqui no N2 e 1 aqui no N1. E aí eu aplicaria a fórmula bonitinha. Essa fórmula é muito boa, porque você ganha muito tempo fazendo ela. Só que você tem que ter os dados descritos direitinho. Os dados eles têm que estar perfeitos. Você não pode... Por isso que essa tabela é tão importante. Você já tem todos os dados, é só você aplicar na fórmula. Então, concentração molar. Essa concentração também pode ser em gramas por litro, tanto faz. O importante é que M1 e M2 estejam nas mesmas concentrações. Se M1 tiver em grama por litro, M2 tem que estar em grama por litro. Se M1 tiver em mol por litro, M2 tem que estar em mol por litro. As concentrações têm que estar na mesma unidade de medida. E aí, V1 e V2 também tem que estar na mesma quantidade de medida. Se V1 tiver em litro, V2 tem que estar em litro. Se V1 tiver em ml, V2 tem que estar em ml. Só que aqui vai a parte legal do macete. No macete, você não precisa transformar tudo para litro ou transformar tudo para ml. O importante é que as categorias estejam na mesma unidade de medida. Ou seja, os M's têm que estar na mesma unidade, tem que estar em grama por litro ou em mol por litro, grama por ml, tanto faz. E os V's têm que estar na mesma unidade também, em litros ou em ml. Mas M e V podem, por exemplo, estar em unidades diferentes. M pode estar em grama por litro, V pode estar em ml. M pode estar em mol por litro, V pode estar em ml também, litro, tanto faz. Beleza? O importante é que os V's estejam na mesma unidade e os M's também estejam na mesma unidade. Entenderam, pessoal? Como eu vou capitular? Agora vamos aplicar essa formulazinha, ó. M1, que é a concentração de HCl, que eu não sei qual é, vezes 10, que é o volume de HCl em ml, vezes 1, que é o coeficiente estequiométrico do NaOH na reação, é igual a 0,2, que é o molar, a concentração molar do hidróxido de sódio, vezes 9, que é o volume do hidróxido de sódio em ml, vezes 1, que é o coeficiente do ácido clorídrico do N1. Aí, fazendo os cálculos, eu vou encontrar que M1 é igual a 0,18 mols por litro, o mesmo resultado que a gente encontrou anteriormente. Certinho, galera? Suave? Alguém não entendeu? Tudo bem, né? Aí eu fiz um outro exemplo 2 aqui. No caso, não vai dar tempo de mostrar o exemplo para vocês, mas quem ficou com dúvida nessa parte aqui, o exemplo também está explicadinho, bonitinho, do mesmo jeito como eu fiz o outro. É a mesma coisa o exemplo, então não tem nenhuma diferença, beleza? E aqui, só lembrando, você não vai mexer nos produtos. Os produtos da reação de neutralização, ele sempre vai ser o quê? O volume, como o Leandro falou, é a soma dos volumes dos reagentes. O volume dos produtos é a soma de um reagente com o outro. A quantidade de mols é a quantidade de mols que está sendo interagido ali de acordo com a proporção. Se eu tenho 1,8 vezes 10 a menos 3 de um certo reagente, no produto eu vou ter 1,8 vezes 10 a menos 3, bonitinho. E a concentração é a mesma coisa do número de mols do sal dividido pelo volume total da solução. Certo? A aula é isso. E eu botei alguns exercícios aqui para vocês. Só que, um adendo, esses exercícios são muito difíceis. O nível dos exercícios dessa semana são bem complicados das apostilas. Então, talvez, principalmente do capítulo 26, talvez vocês tenham muita dificuldade de fazer. O 27 e 28 talvez não. Mas tentem fazer, porque se vocês não conseguirem, aí vocês vão saber onde é que vocês estão pecando, o que vocês precisam fazer, e apareçam nos plantões ou tirem dúvida comigo. Tá legal? É importante porque essa aula em específica não dá para dar tudo que eu tinha que dar. Bastante coisa vai ficar de fora. Então é bom saberem que vocês estão com mais dúvida que eu posso dar de novo na aula de revisão, na aula de exercício depois. Beleza, pessoal? Faço exercício mesmo sendo bastante difíceis, tá legal? Tentem fazer. É isso, pessoal.
A gente se vê semana que vem de novo para mais uma aulinha. Tranquilo? E é isso. A Isa tá aí? Fechou. Hoje ela é gravada. É gravada? Então, tranquilo, pessoal. A gente se vê semana que vem. E como eu sou vagabundo, tenho esse tempinho livre agora. Se alguém tiver alguma dúvida, pode querer tirar, tanto faz. Eu fico aqui na espera por vocês mesmo. Ô, Pita, essa parte de titulação. Então, basicamente,